a banca... Está tendo eco, é normal, Lupita? Não, agora... Tá, obrigado. Então, hoje nós vamos começar, dar início aqui à banca de defesa da nossa discente, Lupita de Amorino Vaz Silva. Eu digo que eu sou muito feliz por estar presidindo essa banca, né, por ter orientado a Lupita e de ver esse auditório, né, novamente cheio, o que mostra como que a Lupita é uma aluna querida aqui do ICHS, mas também como que o trabalho dela é importante, né? Não só o trabalho dela acadêmico, mas o trabalho dela de militância, o trabalho dela artístico, né? A Lupita é uma pessoa que tem várias qualidades, né? Então, agradeço a presença de todos, né? Agradeço a presença da avó, da Lupita aqui, né? Imagino que deve ser um orgulho para a senhora estar aqui. E eu quero convidar para a banca aqui a professora Cândida, que faz parte da nossa banca de defesa também. Bom, dando início aos trabalhos, a nossa defesa vai seguir os seguintes trâmites, rituais. A Lupita ela vai ter de 15 a 20 minutos para apresentar o seu TCC, trajetória acadêmica de estudantes cotistas negras e negros LGBTs na UFMT, implicações, resistências e desafios. Após isso, eu vou passar a palavra para a professora Jaqueline, que vai fazer a sua arguição, ok? Como a professora Jaqueline ela tem um compromisso, ela vai ter que sair às 4 horas lá no Rio de Janeiro, eu vou, logo depois que a professora Jaqueline fazer o comentário dela, eu vou deixar a Lupita responder, tá? Porque geralmente a gente faz as duas falas e o docente responde no final, mas aí, para que a professora Jaqueline possa ouvir, né, a Lupita, as respostas da Lupita, aos questionamentos que ela vem a fazer, a Lupita responde, depois eu passo para a professora Cândida, e aí no final a Lupita responde, aí ao final eu vou pedir que vocês se retirem, né, ou nós nos retiramos, não sei porque tem tanta gente, é melhor, a gente se retira, fica mais fácil. E aí nós vamos decidir a nota, a aprovação ou não da Lupita e seguimos todos os trâmites acadêmicos, ok? Bom, então, sem mais delongas, Lupita, você tem de 15 a 20 minutos para apresentar o seu TCC. E na minha apresentação do meu trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais, como o professor Carlos Eduardo falou, o título é Trajetória Acadêmica de Estudantes Cotistas Negras e Negros LGBTs na UFMT, Resistência e Desafios. Gostaria de agradecer a composição da banca, a professora doutora Cândida Soares da Costa, aqui da UFMT, e a professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus, do IFRJ. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Antes de começar a apresentação, gostaria de agradecer também alguns apoios na trajetória, como o Coletivo Negro Universitário UFMT, a minha família, a família Amorim, ao Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Relações Raciais e Educação, que é o NEPRE UFMT, a Gisele Ferreira, através da sua empresa Sankofa Consultorias e Cursos, a Paruna Editorial e a Fundação TID Setúbal. A motivação que eu fiz essa pesquisa envolve porque, sendo uma estudante travesti, negra e cotista na universidade, ao longo da minha trajetória eu passei por inúmeras reflexões, né, de como é estar nessa universidade. Então, o meu envolvimento com a pesquisa faz da minha reflexão de perceber, porque sendo a única aluna travesti negra no curso de Ciências Sociais, desde que eu entrei em 2017, me fez perceber como a nossa presença é necessária e pedagógica nesse espaço, uma vez que nessa pesquisa eu vou trazer as contribuições de estudantes que passaram por muitas dificuldades que eu passei, mas que não só passaram essas dificuldades na universidade, como apontaram soluções possíveis para elas e denunciaram as violências cotidianas que nós vivenciamos. Pode passar, por gentileza, Rodolfo. O objetivo central do trabalho é identificar, por meio da trajetória acadêmica dessas estudantes, se as políticas de ações afirmativas têm obtido êxito na inclusão de populações
marginalizadas no ensino superior, no que tange ao acesso, à permanência e à conclusão e o sucesso acadêmico. Pode passar, por favor. Algumas questões que a pesquisa buscou responder. A primeira, como é a vivência da estudante na UFMT que ingressa no curso superior de graduação por meio das políticas de ação afirmativas, sendo ela negra e LGBT? A segunda, a partir da trajetória acadêmica dessa estudante, é possível dizer que a política pública de inclusão social tem obtido êxito no que tange a garantir o acesso, a permanência e ao sucesso no ensino superior? E a última, quais são os desafios enfrentados durante sua graduação e que formas tem encontrado para combatê-los? Essas foram as perguntas que sulearam a minha pesquisa e a partir delas eu montei um questionário para entrevistar essas estudantes. Agora, pode passar, por favor. Essa foi a metodologia que eu utilizei no projeto, no meu TCC. Então, a partir de um formulário que foi disponibilizado nas mídias sociais e as coordenações dos cursos de Ciências Sociais, Serviço Social e Filosofia enviaram para os estudantes. Então, eles puderam responder. Essa arte também foi publicada nas mídias sociais. Aqui na arte, não dá um pouquinho para vocês verem por conta da resolução, mas está descrito o público-alvo da pesquisa, que são estudantes negros e negras cotistas, LGBTs dos cursos de Ciências Sociais, Serviço Social e Filosofia. Então, a estudante ela tinha que integrar essas 3 categorias para participar da pesquisa. Então, a partir quando a pessoa respondia o formulário, né, com interesse, eu marcava com ela para a gente fazer a entrevista, que durava de 30 minutos, e aí foi uma entrevista semi-estruturadas, individuais, né? Então, nós entrevistamos 8 estudantes. Pode passar. No capítulo 1, Negros e LGBTs, Pessoas na Sociedade Brasileira, é apresentado a definição dos conceitos de racismo estrutural, institucional, preconceito, discriminação positiva e negativa e LGBTfobia. Então, a partir desse capítulo, eu trago a definição de racismo estrutural a partir da definição do pesquisador Silvio Almeida, que define o racismo estrutural enquanto... nas palavras dele, o racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução das formas de desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. Nesse sentido, a gente pode perceber que o racismo ele faz parte das relações sociais dos indivíduos. Ele está colocado no nosso dia a dia, no cotidiano social de todas as pessoas, passando pelo cenário político, social, educacional, econômico e cultural também. Para a filósofa Sueli Carneiro, o racismo científico é uma das ideias basilares que explicam as desigualdades raciais no Brasil, pois perpetua que algumas raças são superiores às outras. Nesse sentido, a gente vai entender que discriminação negativa são as violências que são acometidas por essas pessoas, que essas pessoas que integram populações marginalizadas sofrem, e a discriminação positiva são aquelas ações que são feitas por parte do Estado, de empresas ou de grupos para reparar essas injustiças históricas. Aqui nós temos alguns exemplos de discriminação positiva. Políticas públicas de ações afirmativas, a Lei nº 10.639 de 2003, que traz a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, e a Lei nº 12.711 de 2012, que fala sobre as cotas nas universidades públicas. Por gentileza, Rodolfo. Ainda no capítulo 1, eu trago a definição do termo LGBTfobia, que é descrito enquanto são crimes de ódio e intolerância motivados por orientação sexual e ou identidade de gênero. Um termo definido, né, a partir da terceira Conferência Nacional LGBT em 2016 em Brasília. E por isso, na minha pesquisa, a gente fala sobre LGBTI+, e não necessariamente sobre LGBTQIA+, pois a sigla LGBTI+, diz respeito, para alguns pesquisadores, da nossa realidade brasileira. Nesse sentido, a pesquisadora Meg Raer Oliveira expõe que o racismo e a LGBTfobia, embora possuem formas diferentes de se manifestarem estruturalmente, têm efeitos parecidos, de forma que espera que se encaixe dentro de um padrão, tendo como referência de normalização a heterossexualidade e branquitude hegemônica. Nesse sentido, eu utilizei o conceito da autora para poder pensar como essa estudante lida diariamente com o racismo e a transfobia. E a LGBTfobia, perdão. Ora, o racismo vai estar mais acentuado no seu cotidiano na universidade, ora a LGBTfobia. Nesse sentido, o racismo e a LGBTfobia não operam da mesma maneira e nem com a mesma intensidade. E também não atuam de maneira simultânea na vida da maioria das pessoas. Assim, podemos presumir que no cotidiano de algumas pessoas o racismo possa ter um peso maior,
tal qual a LGBTfobia, possa ter um peso maior na vida das pessoas. Isso aqui serve para a gente perceber as intersecções possíveis de falar quando as pessoas são negras, LGBTs, e aí podem ser periféricas, ou de classe média, ou podem ser pessoas com deficiência, ou podem ser também pessoas que não moram na capital, enfim, tem outras intersecções possíveis. Por favor, Rodolfo. No capítulo 2, né, Políticas Públicas de Ações Afirmativas no Brasil, eu trago a definição de ação afirmativa. Segundo a pesquisadora Ana Luísa Alves Cordeiro, as políticas de ação afirmativas são compreendidas como políticas públicas de caráter social voltadas a um público específico. As políticas de caráter universal, embora garantam direitos para todas as pessoas, em contexto de igualdades sociais, nem todos ou todas acessam os direitos de modo igual, o que reforça a exclusão sociais. Como nós conhecemos, né, a trajetória histórica de pessoas negras e LGBTs no Brasil é marcada por uma história de muitas violências. Então, as políticas afirmativas atuam enquanto reparação histórica e justiça social. Nesse sentido, ao fazer as entrevistas com estudantes, pude perceber o quanto o programa de permanência universitária aparecia na nossa trajetória para garantir a nossa permanência. Nesse sentido, esses programas têm o objetivo de garantir o sucesso acadêmico com a conclusão do curso de graduação, inferindo-se o que seja capaz de diminuir os índices de retenção e evasão decorrentes dos fatores socioeconômicos. Alguns exemplos de programas nós temos na UFMT, PIBIC, PIBID, Extensão Universitária, Monitoria e outros programas também que são voltados para a nossa permanência. Por favor, Rodolfo. Agora chegamos ao capítulo 3, no qual eu faço as análises dessas entrevistas com as estudantes. Capítulo intitulado Cotistas Negras e Negros e LGBTs no UFMT. O roteiro teve perguntas referentes às percepções das discussões a respeito das relações raciais de gênero e sexualidade, ações afirmativas. Só um minuto, perdemos a conexão, a professora Jaqueline não está ouvindo. Tudo bem. Acontece. Será que ela... E vou tentar aqui nesse OBS. Pra gente, aqui tá ok, professor. É que tá conectado numa rede aqui que eu nem conhecia. Tá no Wi-Fi do CHS, o seu computador? Agora eu conectei no CHS. Ótimo. Vamos voltar. Temos tempo. Né? Sim. Então, vou te dar mais um minuto por conta disso. Será que ela está nos ouvindo? Não, ela não está ouvindo. Fala. Liga o microfone aí, Lupita. A senhora está nos ouvindo agora? Sim. Ótimo, podemos continuar. Então eu vou desligar o meu microfone e deixar o microfone aí. Pode ser? Não, está ótimo aí, professor. Voltou, professora? Ok. Então, pode Certo. continuar, Lupita. Ah, é verdade, não está produzindo no limite, né? Tudo bem. Como eu estava dizendo, no capítulo 3, então, eu faço as análises dessas perguntas e as perguntas, né, passaram por essas realidades, trazendo, né, como as estudantes enxergam a universidade, como era a compreensão delas sobre a política de cotas antes e depois de ingressar no UFMT. Foram 8 estudantes entrevistadas. 2 eram do curso de filosofia, 4 de ciências sociais e 2 de serviço social. Dessas, 6 são bissexuais, 1 é lésbica e 1 gay. Todas são pessoas cisgêneras. Eu trouxe essa informação aqui para dizer também que na minha pesquisa eu observei a ausência de pessoas trans e intersexo aqui no Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Eu trouxe algumas das minhas reflexões do porquê a minha pesquisa observou esse cenário. A primeira, pode ser que os estudantes transexuais e intersexos não sejam cotistas e negras, como era um demarcador da minha pesquisa, ou também que esses estudantes não tenham tido interesse ou conhecimento sobre a pesquisa também, ou, a mais possível, a possibilidade também de que essas estudantes não estejam matriculadas nesses cursos de graduação devido aos resquícios da LGBTfobia que a gente vivencia. Por favor, Rodolfo. Análise das entrevistas, né, como o título diz, resistência e desafios. Enquanto resistência, pude observar a partir da análise das entrevistas que estudantes reforçam a importância de estarem articuladas e envolvidas diretamente em movimentos estudantis, coletivo negros e movimentos sociais atuantes no âmbito da academia. Nos seus relatos, elas disseram que na permanência delas, estar envolvida nesses movimentos foi fundamental para que permanecessem aqui no curso. Enquanto desafios, apareceu na maioria das entrevistas que os atrasos de pagamento de bolsas e a ausência de suporte ao FMT quando sofrem racismo e ou LGBTfobia também foram desafios. Muitas das vezes estudantes aqui no nosso bloco passavam por essas dificuldades e não sabiam como como buscar o apoio da universidade. Por isso, reforço que sua permanência na universidade parte
parte da sua participação nos movimentos sociais, por nesses lugares elas conseguiam ter apoio para lidar diretamente com essas questões. E aqui eu trouxe uma das falas que eu acredito que destaca a minha pesquisa, que é a fala do Akin, que é um estudante gay cotista no curso de Ciências Sociais. Ele diz: a minha trajetória eu acho que é embasada em conhecimento e de pessoas queridas também que eu me identifico. Acho que essa é a minha estratégia, conhecimento e estratégia para permanecer aqui na universidade. Por favor, Rodolfo. Enquanto considerações finais. Se tratando do ingresso das estudantes, eu pude observar a necessidade de nós mantermos as políticas de ação afirmativas na universidade, sobretudo nesse ano onde ela completa 10 anos, a gente está votando a votação para saber se ela vai continuar nos próximos anos. Também reforço aqui que nós precisamos incluir as cotas para pessoas trans na graduação. É uma conquista para nós que nós temos aqui na universidade, garantido no CONCEP, né, as cotas para pessoas trans na pós-graduação, mas ainda é uma luta dos movimentos estudantis, movimentos sociais negros e movimentos sociais aqui na universidade, que nós tenhamos as cotas para as pessoas trans na graduação. Ainda sobre ingresso, desenvolver ações de acolhimento para estudantes por parte da UFMT, sobretudo na semana de acolhimento. O Coletivo Negro Universitário já tem feito ações para acolher esses estudantes, porém, por parte da universidade, ainda a gente não observa esse cenário a partir do relato desses estudantes. Enquanto a permanência delas, o que eu pude observar e trazer enquanto considerações finais, porque um dos pontos é que nós precisamos ampliar os programas de permanência universitária, com bolsas, auxílios e editais, implementar a Lei 10.069 de 2003 nos currículos dos cursos, tanto do ICHS quanto da universidade como um todo, e as ações efetivas de combate ao racismo e à LGBTfobia por parte da UFMT também. Enquanto conclusão, o reconhecimento das contribuições de movimentos sociais, sobretudo o movimento social negro, para a construção dessas políticas e para o progresso dessa universidade como um todo, divulgar a trajetória acadêmica dessas estudantes. Esse foi um ponto que apareceu, né, que as estudantes muitas vezes se sentem perdidas aqui no espaço e não se veem representadas positivamente, tanto na sala de aula quanto em outros espaços para além dos movimentos sociais. E por último, fortalecer o protagonismo estudantil de negros e negras e LGBTs na UFMT. Por favor, Rodolfo. Aqui algumas das minhas referências, as referências completas vocês poderão acessar no meu trabalho quando for publicado. Por favor, Rodolfo. E aqui o meu muitíssimo obrigado. Eu trago aqui um trecho de uma poesia minha. Para mais um dia gritar, um espaço para mim e para as minhas conquistar. Agradeço a todas vocês. Agora, então, eu passo a palavra para a professora doutora Jaqueline Gomes de Jesus, para que ela faça a sua arguição sobre a pesquisa, o TCC da LUP. A palavra é sua, professora. Tá, ótimo. Só um minuto, vai ligar Desativo aqui e o senhor desativa aí. Desativa? Desativa o meu microfone. Tá. Isso. O que é agora, professora? Já me ouvem? Consegue me ouvir? Sim. Sereia do asfalto, rainha do ar, entregue o seu corpo somente a quem possa carregar. Lupita querida, querido Carlos Eduardo, querida professora Cândida, eu dirijo primeiro a vocês com essa canção da nossa Linda Quebrada, para falar desse lugar que você se permitiu ser carregada, tá, Lupita? Que é o FMT. Tenho muito carinho por essa instituição, estou muito feliz de te encontrar, mesmo que virtualmente, aqui pelos fluxos da internet, ainda assim bem axé virtualmente, mesmo que esteja nesse fluxo tumultuado aqui da vida no Rio de Janeiro, né? Aí está com certeza mais calmo, né, do que aqui, para a gente fazer o fluxo. Eu ainda terei, como eu falei, infelizmente terei que sair por uma circunstância muito importante da psicologia, que é a posse do nosso novo presidente, querido amigo Pedro Paulo Vicari. Se não fosse ele, eu nem estaria aqui no Rio, e que representa muito para nós, né, como primeiro presidente justamente LGBT, um presidente gay do Conselho Federal de Psicologia e do primeiro do Rio de Janeiro. Então, é minha obrigação como presidenta da ABET, da Associação Brasileira de Estruturação de Município, de estar lá, e o voo vai ser o embarque 4h25. Então, eu vou ser bem rápido, porque ainda bem que eu moro perto de Santos Dumont.
eu estava pontuar isso para dizer a importância de estar contigo e desse carinho, né, de você, né, me permitir estar junto a ti nesse seu trabalho junto, um trabalho de graduação, e por isso mais carinho ainda, né, professora Camila? Nós teremos mais carinho ainda por esse trabalho. Eu vou ter monumental, um trabalho gigante, né, eu sou de Brasília, eu agora no Rio. É um trabalho de muito amor, de muito ímpeto, que você fez e traz muito de ti. Muito obrigada pelo carinho, Lupita, que você se refere a mim no trabalho, e pela alegria do tema. É um tema que eu estou visceralmente ligada, né? Eu fui a primeira gestora do sistema de cotas para negros e negras da Universidade de Brasília, né? Então, eu acompanho esse tema antes de haver leis a respeito, né? Acompanho de algumas 4 décadas já, né? Foi em 2003 que a UNB aprovou. Essa circunstância do seu tema não é por acaso, né? Agô, e bababá, que o babá faz todo, início de Oxalá, para quem já axé, não é à toa que você defende hoje. Nós sabemos este ano 10 anos da lei de cotas, e a UFMT tem uma experiência anterior às cotas, como a Universidade de Brasília, de onde eu vim, né, que eu pude ser gestora do sistema de cotas. Então, nós tivemos experiências potentes aí, professora Cândida, para ser glorificada nesse trabalho de resistência do nosso coletivo negro muitas vezes não da, né, universidade, porque nós ocupamos esse lugar, não foi dado, para falar dessa caminhada. Saudar o programa de assistência estudantil da UFMT, que eu uso de muito tempo, trabalho muito importante que tem feito. Saudar o professor Carlos Eduardo por ter acolhido, né, os braços que acolheram a Sereia, né, Lupita, nesse espaço, nessa potência. Que nem vocês fazerem banca de TCC. Achei muito feliz que vocês estejam todos ouvindo. Eu entendo a importância, antes mesmo de ver a plateia, não é uma questão quantitativa, que eu não gosto muito. Nós vivemos num tempo muito quantitativo de avaliação do sucesso das coisas, quando tínhamos que olhar mais em termos qualitativos. Eu sou daquelas que a gente fazia evento que era para 10 pessoas, mas se não fosse para 10 pessoas, milhões não teriam direitos hoje, né? Então, acho que tem potências que não são ouvidas, e que bom que hoje vocês, como plateia, estejam acompanhando esse momento. Seu trabalho, ele vai rodar aí pelos campos da UFMT, né? E eu fico feliz de te reencontrar também. Praticamente, vamos entrar agora no novo ano, no próximo ano, teremos a próxima conferência internacional da ABET. Tive a alegria de te ter no congresso em que me elegeu, né, no congresso que eu fui eleito presidente, e te reencontrar aqui agora, né, para mim, formada, né, de ter prontinha aqui para seguir com este título, trilhando novos caminhos, né, como cientista social, para mim, aprovadíssimo, né, é muito potente. Ver que esses títulos para nós, mulheres, nós negras, nós LGBTs, nós enquanto pretas, trans, travestis, faz muita diferença. E a partir da leitura do seu trabalho, a interseção que você faz, o trabalho de graduação, se fosse de mestrado, eu sei que no mestrado, já estou te indicando para o mestrado, você vai aprofundar muito mais, né, nas leituras históricas sobre raça, racismo, a chata, né, da professora também do na área de história, né, sobre a chata da historiografia sobre raça, que não falta, né, então vai ser totalmente compreensível a forma como você construiu, fazendo leituras novas, né, como a do Silvio Almeida, e leituras mais antigas, como a da Pfizer, né, outros colegas, como eu sou mais da área de psicologia, eu citaria tudo bem, mas o seu trabalho, né, tem articulado com muita potência e riqueza essas questões, e no mestrado você vai aprofundar, porque esse tema conjuga não só com os 10 anos da lei de cotas, que certamente estão sendo revisados, vão continuar por muito mais tempo, para que a gente possa ter mais acesso e permanência às instituições de ensino, para que então possamos pensar o que ainda não pensamos, políticas de reparação, que as pessoas confundem reparação com ação afirmativa, que existe ainda, precisamos aprofundar esse debate, mas com a circunstância do seu debate, da intersecção de fato que é trazida, que muita gente ignora, inclusive colegas que discutem a questão étnico-racial.
inclusive produzindo textos que têm impacto na vida de milhares de pessoas no Brasil, como se pessoas negras não tivessem qualquer relação com pessoas trans. Tá? Então, quando se pensa assim, e é muito perigoso, seja na área do direito, seja na área do serviço social, seja na área da psicologia, seja nas ciências sociais, se esquece que nossos corpos, principalmente corpos trans, isso tem a ver com a cisnormatividade, se apaga, como no estudo da categoria cis, as nossas demandas de saúde, as nossas demandas de políticas de educação, de vida, nossa necessidade humana, e você escreveu muito bem no trabalho, enquanto pessoas, né, pessoas que são trans, que são negras, a esse direito à vida. Não são apenas palavras. E essas palavras que nós usamos são necessárias para fazer uma engenharia social, uma engenharia na sociedade, para que a partir dessas outras palavras, porque quando falamos mulher, quando falamos homem, dentro do espectro da branquitude, da cisnormatividade, da heteronormatividade, geralmente só se pensa, geralmente é só a pessoa aqui do eixo Rio-São Paulo branca, né? A pessoa branca, o homem branco, cis. Então é preciso nomear assim, e quando você nomeia, é o primeiro passo para que a gente faça a transformação, para que se repense os conceitos. E por isso a importância de você ter trabalhado os conceitos, para então pensarmos as políticas, para que também não se faça política ao Deus dará, né? Entendendo, já que utilizamos a política identitária nesse ponto, necessária para poder focar em determinadas populações, que ela nos permita avançar a qualquer outra forma de política pública que nos permita viver. De fato, então, quem sabe, no futuro como pessoas, né? Sem o falso universalismo do sujeito universal, homem branco, né? Ou que seja substituído por outros sujeitos universais, que são particulares. Seu trabalho é fundamental nesse sentido. Não é à toa. Parabéns também todo o apoio, o financiamento que você teve na área de educação, né? Fundação de Setúbal, todas as mais entidades envolvidas, porque nós não recebemos esse investimento normalmente, não somos aquelas que o capital circula, né? Nós somos aquelas que vêm à periferia do capital e temos sobrevivido ao longo dos 500 anos aí deste país a partir disso. Né? Nossas ancestrais, transcestrais travestis pretas, na maioria, porque a maioria de nós para poder fazer a transformação. Seu trabalho, obviamente, eu vou sugerir ainda que você pode colocar, porque o seu Carlos Eduardo vai concordar. Eu acho que não me citar só apenas, né, na questão dos conceitos, muito obrigada, mas também eu acho que, não é porque sou eu, né, seria um tabu, né, mas é porque eu acho que como uma mulher trans preta, que foi gestora do sistema de cotas, aliás, a primeira, eu acho que é bom você citar o meu artigo sobre como é que foi essa experiência na UNB, né, como é que foi fazer essa gestão da diversidade, né, do meu lugar. Eu acho que é interessante eu vou indicar o artigo Assessoria de Diversidade e Apoio aos Cotistas, que eu escrevi lá atrás, para falar dessa experiência, para você incluir. Eu acho que traz uma consistência que eu falo em todas as bancas, tá? Mestrado, doutorado, estou falando aqui, que é o caminho. Não nos pensar, né, enquanto intelectuais negras, são quaisquer outros intelectuais que não sejam homem branco, cis, supostamente héteros, não nos pensar só como aquelas que são citadas, diferenciadas, mas como aquelas que fazem parte do corpo analítico. Não seja só o querido Foucault, aqui da Dublin, que seja usado para analisar os dados. A gente também tem uma metodologia, um instrumental feminista, né, antirracista, transfeminista, que temos usado, temos pensado e trabalhado já há algumas décadas já, né, para poder fazer essa análise sem necessitar sempre com todo o agrado aos colegas europeus e norte-americanos, né, que têm que ser decoloniais mesmo. A gente já é contra-colonial aqui, eles lá que são decoloniais. Usar o nosso referencial, não só para dizer que é a gente falando, mas mostrar que nós temos essa potência de análise. E o seu corpo, seu afeto, seu pensamento traz isso. Parabéns, querida Lupita. Eu vou terminar falando o seguinte para você, para nós, né? Para todos, da minha alegria, da minha aprovação, da minha indicação, e dizer que não mais calvário. Arrebatamos das mãos do Senhor as chaves de nossas cadeias, dancemos engenhosas e aprendamos a voar, para respirarmos submersos em águas vivas, superabundantes. Em Calunga,
somos eternais. Mãe, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Ventura profana. Acho que ela não vai me ouvir daí. Aí você... Não, aqui, eu tô aqui. Pode ficar aí. Mas ela tá te ouvindo? Sim. Ela vai me ouvir daqui, o senhor pode. Você tá me ouvindo agora, né, professora? Não? Tá. Eu silenciei. Aí, agora a senhora está me ouvindo. Sim? Me ouve? Sim, está me ouvindo? Ótimo. Agradeço, professora Jaqueline, as contribuições. Fico muito grata em pensar, porque, sobretudo, quando a senhora traz que nós devemos colocar pessoas negras, trans, nas citações, não somente para dizer sobre os conceitos, mas pensar as suas epistemologias. Foi esse movimento que eu tentei fazer, em que nas minhas referências eu pudesse trazer não só pessoas pretas e LGBTs, porque eu sou uma pessoa preta e LGBT, mas por conta da mudança de perspectiva e epistemologia do que as pessoas estão produzindo enquanto pensadores e pensadoras. Então, eu agradeço a sua contribuição, com certeza irei ler o seu artigo, também citá-lo de outras pessoas, né, negras e negros, e pessoas LGBTs que estão produzindo ciência, para além das conceituações, né, mas enquanto pessoas que conseguem desenvolver no âmbito estrutural mudanças efetivas para a nossa comunidade, para a nossa população, que é esse um dos objetivos da minha pesquisa. Dizer que no capítulo 2 foi desafiador não colocar novos tópicos. Tanto o professor Carlos Eduardo estava dizendo para mim, você pode trazer uma coisa aqui, depois a outra, não necessariamente já não necessariamente já discorrer todas elas no mesmo momento, né? Então, por isso no capítulo 2 eu trago um momento que eu coloco o histórico das ações afirmativas no Brasil e depois na UFMT e trago as contribuições dos movimentos sociais negros. E assim como no capítulo 1, né, eu falo o que é raça, o que é racismo, depois o que é LGBTfobia, aí racismo e LGBTfobia no Brasil, depois proposições para combater a LGBTfobia e depois proposições para combater o racismo. Então, fazer essa intersecção com a sua contribuição em relação ao seu artigo, das outras pensadoras e pensadores, eu acredito que vai deixar o trabalho ainda mais rico. Acho que penso que era isso, professor. Bom, então agora eu passo a palavra para a professora doutora Cândida para que ela faça a sua arguição. Tá certo, então. Então, muito obrigada. Eu quero iniciar agradecendo, né, a Lupita e ao professor Carlos Eduardo pela honra de poder estar participando desta banca e pela oportunidade de poder também estar neste momento ouvindo a professora Jaqueline, que foi um prazer imenso poder ouvi-la, professora. Cada vez mais nós temos a chance, né, de poder descobrir mais e mais sobre nós mesmos, aquilo que estamos fazendo, a partir dos diferentes lugares onde nós estamos. Eu quero parabenizar você, Lupita, né, porque eu sei o quanto foi desafiador para você fazer esse TCC, e também a professora Carlos Eduardo, porque muitas vezes trabalhos como esse não conseguem ser desenvolvidos porque não encontram pessoas para orientar, que abracem, né, e que se dedicam e orientam esse trabalho. Então eu quero te parabenizar por isso. A gente ainda não tinha tido a oportunidade, né, de encontrar pessoalmente, mas eu estou muito feliz por isso. Eu fiz um parecer porque eu costumo dizer que eu gosto muito das palavras e com isso eu me perco no tempo muitas vezes. Então tem algumas
algumas questões que você já colocou, então eu nem vou mais tomar esses pontos, mas outros, né, a gente vai tocando aqui. Eu tive a oportunidade, né, a vida me deu essa oportunidade de poder acompanhar de certa forma o seu percurso, né? E eu vi o quanto que você foi se agigantando ao longo desse processo. O quanto que você foi crescendo, o quanto que você foi se tornando, né, desenvolvendo, né, essa potencialidade que é a sua, que você tem, mas que poderia estar invisível, né? E durante todo esse percurso, né, eu tive a oportunidade de poder ver você cada vez mais, né, crescendo, e eu fico muito feliz por isso, e por isso eu acho a importância de um trabalho como esse. Eu quero parabenizar, eu vou falando e vou dizendo assim, por isso eu te parabenizo, né, mas eu não quero ser tão repetitiva. Hoje você se constitui uma liderança, Lupita, o que não significa que os desafios passaram, você sabe muito bem disso. Talvez eles apenas tomam novas configurações. Mas com certeza, a Lupita que eu vejo hoje é muito diferente da Lupita que eu vi iniciando o curso. E eu sei que daqui a algum tempo, a Lupita vai se tornar algo muito maior do que se é hoje. Neste momento, você está apresentando seu primeiro trabalho monográfico, um trabalho resultante de uma pesquisa. Fico na torcida para que seja o primeiro de muitos, já que sua escrita demonstra que você está pronta para enfrentar novos desafios, inclusive os acadêmicos, e obter as outras, as mais altas titulações que a universidade pode proporcionar. Foi uma delícia ler seu trabalho, ler seu texto. Você trata de coisas duras, você trata de questões de uma relevância muito grande, e a gente sabe o quanto que muitas vezes falar sobre determinadas coisas, né, é difícil. Mas você conseguiu dar ao seu texto uma leveza que, ao ler, a gente sente o desejo de continuar. E a gente vai lendo, tentando saber o que está mais adiante, puxa, o que mais que vem aí, né? Eu considero que eu tenho pouca coisa a apontar. Mas eu vou colocar aqui algumas questões, porque, de certa forma, eu sei que isso é um trabalho de conclusão de curso, mas eu sei que você tem um potencial incrível e que, com certeza, né, você vai desenvolvê-lo cada vez mais. Então, por isso, nós vamos trazer aqui algumas pontuações. Bom, tem uma primeira pergunta com relação ao título, que você já falou, então não vou mais colocar aqui, tá? E aí eu vou lá direto para os agradecimentos. Você se demonstra uma pessoa muito grata, né? E você coloca uma escala, né, de uma relação de agradecimento. Mas eu acompanhei você falando quanto da sua família, a importância da sua família na sua trajetória. E eu não sei se eu li muito rápido, né? Mas eu não vi nos agradecimentos essa referência à sua família, senão a família como um todo. Mas eu sei que existem familiares que são de uma importância para você extraordinária. E já que você elencou, eu penso que vale a pena também você trazer isso que é o seu sentimento, né? Explicitar isso também na sua escrita, e que vai ficar para a posteridade, tá? Até porque a gente vivencia muito essa situação de como que é difícil
para as pessoas LGBT, pegando a mesma terminologia que você está usando, inclusive com os enfrentamentos dentro de casa. Você, se por um lado você teve esses enfrentamentos, por outro lado você teve acolhimentos, e você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então eu penso que merece esse lugar de destaque também. O seu resumo, né, é um trabalho de conclusão de curso. Você consegue elaborar uma redação objetiva, né? E você disponibiliza para quem lê elementos que possibilitam compreender o tema de sua pesquisa, o recorte investigativo que você definiu, para que você pudesse tratar, né, o tema que você também escolheu para a sua pesquisa, seu objetivo, seu ponto de partida, seu percurso e seu ponto de chegada. Eu senti falta apenas de ver o anúncio dos resultados alcançados. Eu penso que cabe no seu resumo esse anúncio, tá? No sumário, você apresenta como a escrita está organizada para se constituir um texto coeso. O título do primeiro capítulo, entre aspas, negro e LGBT, pessoas na sociedade brasileira, que me impulsionou interrogações. E aí eu trago para você. Considerando sua posição política e as discussões que desenvolve, e considerando, inclusive você, enquanto protagonista em todo esse processo e que vivencia questões que você traz aqui, por isso também você se vê impulsionada pela sua própria vida para fazer essa posição. Por que optou no uso da palavra negro pelo uso genérico do masculino, como se sintetizasse todos os gêneros e todas as possibilidades? Então eu penso que isso seja uma questão para você considerar e penso que seja muito pertinente, tá? Porque o que você traz não é apenas uma questão de discurso, é vida pulsante. Então essa vida pulsante, ela também precisa ser traduzida através da escrita, que muito bem nós sabemos o quanto que a linguagem, ela pode ser dura, perversa, destruidora, né? Então, vamos mudar o eixo, tá? De que, ao se referir ao masculino, está dando conta de todos e de todas, né? Na introdução, você tem uma redação caprichosa, como em todo o corpo do texto. Sugiro que no primeiro período, no primeiro parágrafo, onde você afirma, abram-se aspas, o Brasil é um país rico em sua diversidade de etnias, raças, nas vestimentas, tradições, festas populares, manifestações religiosas, e também por ter um extenso território com diferenças sociais, culturais, climáticas e econômicas na página 10, me pareceu que as coisas ficaram assim, essa diversidade, como você está dizendo aqui, ficou meio misturada, e eu acho que você pode dar denotar de uma outra maneira. Eu penso que seria importante você colocar em diversidade aí a palavra humana. Diversidade humana, e aí entre parênteses etnias e raças, e culturais, e aí entre parênteses entrarem esses outros elementos, vestimentos, tradições, festas populares, manifestações religiosas, e também por ter um extenso território com diferenças culturais, tal que é a finalização. Então eu penso que essas duas palavras, humana e culturais, eu penso que vai fazer uma diferença e trazer uma importância significativa no seu trabalho. No capítulo 1, você demonstra se preocupar em explicitar bem do que você está tratando. Gostei de ver nesse capítulo
embora com as minhas, marcando o que você está considerando quando se trata deles. Ao final, no que se refere à superação do racismo, você traz a Lei 10.639. E aí eu penso que é importante destacar que a Lei 10.639, ela altera a LDB para tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, né? Mas, e que quando uma instituição como a universidade, em termos curriculares, não considera aquilo que está definido no artigo 26A, assim como no 79B da Constituição, da LDB, ela está desrespeitando as próprias diretrizes curriculares nacionais, que é a LDB 9394. Porque a Lei 10.639, ela teve um papel importantíssimo, que foi alterar a LDB para incluir ali esses dois artigos. Mas ali, né, ela passa a ter uma função histórica, mas o que se precisa cumprir é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Né? Então, você um pouquinho, eu nem perguntei sobre o tempo, tranquilo. A ouvida foi rápida, Tá. para deixar justamente a dor com a Tá bom. Então, mas você já tem pouca coisa. Tá certo. No capítulo 2, eu achei também, como eu disse no início, o desenho da sua escrita, né, ela ficou muito bom. Porque quando a gente começa a olhar, você já dá os elementos para a gente entender, né, do que se trata, e ao mesmo tempo, à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo que você realmente manteve, né, segurou o fio de Ariadne e não se perdeu dentro do labirinto. Né? Então, isso é um fio de Ariadne que você mesma teceu. Né? Então, ali você traz uma discussão importante baseada nas produções já disponíveis, estabelecendo diálogo com as produções que lhe serviram de base para a elaboração que nos apresenta, o que constitui seu trabalho referência importante a pessoas que venham se interessar pelo tema que você desenvolve. Esse aqui não. Vou para o capítulo 3. Né? Cotistas negras e negros, aqui você foi mais atenta, né? LGBTs na UFMT. Você tem feito uma pesquisa, você demonstra que você fez uma pesquisa de fôlego. Gente, olha a orientação metodológica que você usou. Quantas pessoas você entrevistou. Você tem uma coisa que eu vou falar. Pois é, tem uma coisa aqui que eu vou falar mais adiante, que essa eu ainda não pulei, né? Mas eu acho que está mais adiante. Já vou falar no momento certo. Então, veja só, você vai lá, você consegue essas pessoas, você as entrevista, você transcreve, você seleciona os trechos, né, mais importantes, né? E é interessante perceber que você tem os depoimentos são muito generosos em termos de elementos analíticos, e eu quero parabenizar vocês. O que significa, né, uma presença, evidentemente, do seu orientador também, porque isso significa que você teve um roteiro muito bem organizado para você poder ir a campo e voltar com uma bagagem, né, cheia de coisas importantes, né? Que, inclusive, você poderá retomar, desenvolver artigos, publicar. Então, quer dizer, tem muita coisa aqui que você é um texto, né, de trabalho de conclusão de curso, mas que você está preparada, você tem condição de se debruçar sobre vários aspectos que você não aprofundou e entendemos, não estou te cobrando isso, mas que você trouxe os elementos, né, para poder continuar trabalhando depois.
Eu quero parabenizar você pelo movimento de análise que você faz ao considerar os conteúdos das entrevistas. Como você faz lá na página 70, se não me engano, no período, não me lembro mais, lá na página 70, em que você olha para, eu não sei se a pronúncia é Ayo, né? Ayo, isso. Em que você olha para o depoimento dela, articula com o depoimento da Baeli e dialoga com a teoria. Eu achei isso, para quem está terminando uma graduação, geralmente não é tão comum. Na maioria das vezes a gente vê uma narrativa, uma descrição, às vezes até no mestrado. Mas esse movimento que você fez aqui, eu achei extraordinário. Eu até trouxe uma citação, mas eu não vou repetir, porque vocês sabem do que eu estou falando. Seu texto demonstra que, em termos metodológicos, você fez um ótimo investimento com base em pesquisa documental. Mas isso não aparece. Então, você não só utilizou a entrevista, como você disse que você faria. Porque aqueles quadros, aqueles dados, você não conseguiria compô-los se você não tivesse ido atrás das informações, dos documentos. Tá? Então, eu penso que seja importante você dizer, trazer isso, explicitar isso. Você foi tímida na hora de tratar, em termos metodológicos, a sua pesquisa. Tá? E o resultado do seu trabalho. Tem uma coisa que você, algo semelhante acontece quando você traz entrevista com a presidente do conselho. Onde é que isso entra em termos metodológicos? Já que você já disse que entrevistaria as estudantes. Né? Então, eu não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que, em termos metodológicos, ficou desbotado. Tá? Se pensar em termos de objetivo, né, e o problema, né, inerente à pesquisa que você estabeleceu. Tá? Parabéns pela redação sucinta e objetiva que você faz ao introduzir cada capítulo. Às vezes a gente entra no capítulo e não sabe do que se trata, quando chega lá no final que você deduz. A pessoa já falou de tanta coisa que quando chega no final você diz assim, deve estar tratando disso. Né? E você, logo no começo, é um parágrafo, não precisa morrer em cima disso, e você faz isso. Você pega logo no começo, você constrói um parágrafo e você diz, aqui eu vou tratar disso. Isso é tão extraordinário porque favorece quem está lendo a construir o seu mapa de leitura. Eu vou ler esse capítulo esperando o quê? Né? Eu vou ler esperando alcançar o quê? Você coloca lá no começo. Pronto, se a pessoa não estiver satisfeita, já não é problema seu. Né? Porque aí é ela que vai ter que fazer. Parabéns pela redação, como eu já falei, nossa, estou repetindo isso daqui demais, né? Então, vou avançar. Parabéns pelas escolhas organizativas e teóricas que resultam na composição do TCC, demonstrando não somente a presença importante do seu orientador, como o seu compromisso com a elaboração do TCC, colocando-se acessível e comprometida com as orientações recebidas. Porque, às vezes, o trabalho, quando chega ao seu final, e às vezes pode chegar muito ruim para uma defesa, não é porque não tenha tido orientação. Mas, às vezes, é porque quem recebe a orientação não se abre para poder entendê-la e para poder dialogar com ela. Né? E isso eu vejo esse movimento da sua escrita aqui. Né? Você demonstra ter feito uma pesquisa de fôlego e, resguardando as devidas proporções, digna de uma pesquisa de mestrado. Parabéns, está pronta para novos desafios
Evidentemente que, se se tratasse de uma pesquisa de mestrado, teriam outras exigências. Mas para quem está terminando a conclusão de curso, eu posso dizer que você já entendeu a linguagem, sabe do que se trata, então está pronta para pleitear um novo percurso e começar uma nova trajetória formativa. Muitíssimo obrigada pelo convite, obrigada, professor, pelo convite, estou à disposição. Bom, ela vai ter que sair agora. A professora Jaqueline, você vai ter que se retirar. Ah, sim, então precisa. Ah, obrigado. Oi. Rodolfo, tá muito alto. Pode abaixar, por favor? Diminuir o volume. Aí, eu acho que tá melhor agora. Aqui. Muito obrigada, professora. Fiz muitas anotações aqui. Com certeza serão mais que úteis e que me deixaram muito animada, né, para continuar trilhando esse caminho. Só uma pergunta que a senhora não concluiu foi a respeito do título. A senhora falou do título e aí não mencionou qual foi a sua dúvida em relação a ele. Não, porque você já resolveu isso. Ah, sim. Então, realmente. Mas no título, até o professor Carlos Eduardo havia dito que, quer dizer, obrigado a todas as pessoas. Você já tinha avisado que eu tenho outro compromisso. Obrigado por terem vindo. Até breve. Sim, em relação ao título, mas só respondendo a senhora também nesse sentido, o professor Carlos Eduardo até tinha dito, nossa, seu título está muito ali, colocado, muito pronto já. No sentido de que eu já no título já trago o que eu estou trabalhando, né? E eu tenho um lado poético, né? Eu sou uma poetisa e tudo mais. E aí tentei fazer uma divisão, né? A Lupita poética está aqui, tem lá as poesias, e aqui a Lupita acadêmica. E aí eu trouxe esse título assim de modo mais amplo, né, direto do que eu estou tratando. Foi uma escolha minha, ainda estou tentando entender, né? Em que momento essas duas coisas se juntam ou não, ou aqui eu trago uma parte. Em relação aos agradecimentos, de fato, são muitos os familiares, né? Aqui está a minha avó, minha irmã também está aqui. Eu estou muito feliz que elas podem estar aqui comigo nesse momento. E a Gisele até havia dito para mim no sentido, né, de que quando a gente está agradecendo a família, é muito mais do que só o suporte, né? Ela até disse assim, você tem que agradecer às pessoas que fritam o seu bife, por exemplo, né? Que a minha avó e minha mãe sempre estão me auxiliando, né? Eu faço a menção aqui, eu sou uma das primeiras pessoas da minha família a ingressar na universidade, que isso é mérito delas, né? Que organizaram toda essa trajetória, né? Para que eu pudesse chegar aqui. Então, sim, professora, farei os agradecimentos dando dimensão disso, né? Desse sentimento. Né? E não só um agradecimento mais formal, mas um agradecimento que dê conta desse acolhimento que a senhora disse. Né? Então, não é um agradecimento que as pessoas só estiveram ali e fizeram parte da trajetória, mas que, de fato, construíram essas escadas para que eu pudesse estar subindo também. Então, eu ia trazer isso nos agradecimentos. Né? E em relação ao resumo, também acredito que eu possa anunciar os resultados alcançados. Acredito que uma questão de tempo, quando eu fiz as considerações finais, terminei ali, peguei e mandei, e eu falei, mas o resumo eu já tinha proposto os resultados que eu já imaginava que seriam alcançados. Então, posso fazer essa alteração, ele trazendo esses novos dados que foram a partir das minhas reflexões, né? Falar para vocês que foi bem difícil, a professora Cândida falou que foi uma leitura bem leve, né? E eu agradeço essa expressão utilizada, porque são 91 páginas, então até às vezes quando eu mesmo estava lendo, eu falei, caramba, né? São muitas coisas. Mas como a senhora disse, né? Durante a pesquisa, por estar falando sobre LGBTfobia e racismo, né? Estar entrevistando essas pessoas também diz da minha realidade. Então, é muito difícil trazer isso, mas não só difícil, como também fazer o exercício de trazer isso de uma maneira mais leve. Em relação ao capítulo 1, a senhora havia dito, né, porque eu tinha colocado negro e LGBTs, pessoas da sociedade brasileira, e no capítulo 3 eu coloco negros e negras LGBTs no FMT. Foi muito uma questão de desatenção, né?
desatenção em termos de... Inclusive, na versão final foi escrito negro, e não negros, né, nesse sentido. Mas foi uma desatenção no sentido de que esse era um dos primeiros títulos do subcapítulo. E aí, durante todo o texto, eu ficava sempre pensando, será que eu coloco negros e negras, ou coloco negros/as, e vou fazendo essas intersecções. Então, foi uma questão de desatenção nesse campo específico, que durante todo o texto eu tenho essa preocupação em trazer negros e negras, ou pessoas, né? Então, vou fazer essa correção e me atentar para os próximos trabalhos. Como trazer isso. Em relação à introdução, eu tinha até conversado com o professor Carlos Eduardo, porque ele havia dito, né, que nessa introdução, quando eu trago as riquezas do Brasil, eu estava falando muito de Brasil, até a senhora tinha utilizado a palavra idílico, né, no sentido de muitas coisas que temos aqui, e aí quando o professor falou para mim, traga as contradições também que existem. Né? O Brasil realmente tem todas essas riquezas, mas tem uma vasta contradição, porque essas pessoas que construíram essas riquezas, muitas das vezes não conseguem usufruir desses bens materiais e imateriais. E eu agradeço a contribuição que a senhora trouxe. Acredito que colocar diversidade humana e culturais e trazer esses outros elementos vai dar essa ideia, né, de que nós estamos falando de um Brasil que nós somos a cara dele, mas não nós enquanto uma identidade nacional que agora somente nós vamos ser a cara dele, mas que aqui tem toda essa diversidade, então não dá para falar de um Brasil somente a partir de uma única perspectiva. Em relação ao subcapítulo do capítulo 1, eu vou fazer essa menção em relação à Lei 10.639 e à LDB. As minhas indagações com o professor era como trazer que a universidade tem esses movimentos aqui por parte das políticas garantidas, da presença de movimentos sociais, mas não são implementadas. Então, quando a senhora diz que eles estão desrespeitando uma das questões que é trazida pela LDB, eu penso que isso também vai contribuir ao pensar, né, como a universidade pode combater o racismo a partir da Lei 10.639. Em relação ao capítulo 3, eu acredito que a generosidade das entrevistadas foi relacionado ao fato de que eu não só era o sujeito da pesquisa, mas como era pesquisadora. Então, sou uma estudante LGBT do curso de Ciências Sociais e aqui da universidade, e negra. Então, as estudantes que foram entrevistadas... As estudantes que foram entrevistadas se sentiram muito à vontade para trazer os seus relatos. Né? Foram 15 perguntas, né? 30 minutos de entrevista, e muitas de nós, sobretudo LGBT, estamos aqui na universidade, já fomos entrevistados para outras pesquisas de outras pessoas. Né? E nesse movimento, muitas das vezes as pessoas nos perguntavam sobre a nossa vivência, e a gente percebia que a gente era utilizado somente quanto objeto. E eu quis trazer uma pesquisa que essas pessoas eram colaboradoras, elas estavam desenvolvendo essa pesquisa junto comigo, porque eu fui modificada a partir de quando a gente realizava essas entrevistas. Então, acredito que a confiança delas em mim é não só por acreditar que eu estava fazendo um trabalho acadêmico enquanto uma pesquisadora, mas por verem em mim também as representações. Por isso, nos momentos, teve algumas entrevistas, inclusive, que as pessoas choraram. E aí eu falei assim, será que eu mantenho aquela postura que a gente aprende, né, de que pesquisadora não chora, está ali, mantém a postura. Eu me emocionei junto com essas pessoas, porque a gente está falando sobre as vivências delas com as minhas, e que são as minhas também, né, com essas devidas especificidades. Então, eu acredito que a generosidade delas foi muito em relação a isso. Sobre a pesquisa documental, de fato, eu trago alguns quadros durante o TCC, que eu nem consigo colocar aqui, trazendo sobre as leis que nós temos aqui no Brasil, no campo das normativas, sobre os programas que a universidade tem desde 1997 a 2021, né, de programas de permanência, e acabei não aprofundando, inclusive o professor Carlos Eduardo havia dito para mim, né, pegar esses quadros, fazer uma análise de cada ano, né, trazendo esses elementos. Então, eu acabei resumindo em 2, 3 parágrafos, mas eu penso que explorar eles é fundamental para dar essa riqueza do trabalho, não só as entrevistas, mas também como os quadros. Em relação à entrevista com a presidente do Conselho de Polícias Normativas, que é a Gisele, a gente vai ter que organizar isso, professor, como desenvolver isso em termos de metodologia, né, como contextualizar isso na pesquisa. Nem tinha feito essa entrevista com ela em termos de contribuição com os dados, mas entendo que em termos metodológicos é importante, né, trazer por que ela foi entrevistada e por que não os outros, ou qual foi o objetivo dessa entrevista, né, em termos de contribuição no trabalho. E, no mais, eu agradeço
os elogios da senhora em relação à minha escrita, né, que a senhora pôde acompanhar o processo dela a partir do programa de extensão Ação Afirmativa do NEPRE desde 2018. Então, o meu poder de síntese e poder de descrever o que está sendo falado, né, vem muito do nosso processo. Né? Para quem não sabe, a gente acabou de lançar um artigo nosso, né, recentemente no livro do Cineclube Cochiponês, então escrever com a professora é sempre muito gratificante para mim. Né? Minha mãe viu o livro, minha avó viu o livro, né, e falou assim, nossa, mais um livro, né? Eu estou montando uma estante em casa com vários livros. Então, receber esse elogio da senhora em relação à minha escrita é muito gratificante e agradeço as contribuições e do mais, enfim, muito feliz por essa data. Não, eu tinha passado por cima da questão da curiosidade. Na verdade, não é que tem uma questão, é uma curiosidade. Do título, porque isso me pareceu resolvido no corpo do texto, quando você explica, inclusive, por que não LGBTQIA+, tá? A mais, tá? Mas aí o que me chamou a atenção e que me provocou a minha curiosidade é porque eu não trouxe o texto aqui, mas me veio uma pergunta de por que você, no título, você optou por LGBTs e não por LGBTI+, já que isso é a sua introdução na sua escrita, se não me engano, no seu resumo. Né? Então, essa curiosidade, se você fez a opção por LGBT, você coloca no plural, né? Porque logo na introdução, quando você começa a escrever, ao invés de você usa uma outra sigla, né? Sim. Se isso não era relevante para estar no seu título, por que é relevante para a abertura da sua discussão? Então, isso que eu tinha deixado, mas agora você falando aí, eu falei, não, eu acho importante retomar isso, tá? Sim, eu posso responder daqui. Também eu peço que você aproveite que você vai responder, responda para o público também, que talvez estejam curiosos, por que você usa, que foi a primeira pergunta que eu te fiz, por que você usa LGBT e não LGBTQIA+. Isso é uma coisa até para o público que está aqui talvez queira saber. Sim, respondendo, tudo bem, professora. Respondendo inicialmente a sua pergunta, professora, no título, eu fiquei muito em dúvida porque no trabalho eu não trago as vivências de pessoas trans. Então, em muitos momentos eu coloquei comunidade LGBT, para dizer, porque muitas vezes quando a gente fala eu sou uma pessoa LGBT, você está falando da comunidade, porque não, eu não sou lésbica, não sou gay, não sou bissexual, eu sou uma pessoa trans. Mas quando a gente está falando de comunidade, normalmente a gente fala comunidade LGBT. Então, como no título coloquei no plural, pensando na comunidade de LGBTs. E aí, em termos de explicação conceitual, o LGBTI+. Porque eu fiquei pensando, será que eu coloco, já que eu estou falando sobre as vivências de pessoas trans, mas elas não são entrevistadas? E aí isso citou agora de que elas não aparecem enquanto entrevistadas, mas aparecem em termos de ausência. Então, tá aí uma dúvida que eu vou refletir mais com o meu orientador e podemos pensar em como vamos resolver essa questão em termos de se colocar no título, já que é colocado no resumo também. E eu fiz uma escolha enquanto uma pesquisadora de utilizar o termo pesquisadora. Sim! de utilizar a sigla LGBTI+, em relação a alguns movimentos de gênero e sexualidade do Brasil que pensam essa terminologia, esse termo enquanto um termo sobre a nossa realidade. Né? Em contraponto, o LGBTQIA+, que não é errado utilizar, mas é feita uma escolha, porque a terminologia queer ela é de uma experiência estadunidense e europeia, né? Enquanto LGBTI+, fala da nossa experiência do Brasil. Tanto que no Brasil nós temos as palavras travesti, bicha, viado, sapatão, caminhoneira, são palavras que estão dentro da nossa comunidade, da experiência nossa enquanto LGBT, da comunidade brasileira, e não necessariamente estadunidense ou europeia. Então não é errado falar LGBTQIA+, é só uma escolha enquanto pesquisadora, para demonstrar aquilo que nós temos de mais rico no nosso país. Né? Então, acredito, não sei se isso responde à pergunta da senhora.
Sim. O que eu tinha que colocar era porque não, se não era tão relevante, né? Porque você começa essa escrita usando a sigla LGBT+. Mas isso não está no título. Certo. Quer responder? Não, era isso mesmo, professor, fazer essa alteração. Muito bem, então, depois dessa, sem mais delongas, eu e a professora Cândida nos reunimos e escrevemos aqui a seguinte ata a respeito da defesa do trabalho de conclusão de curso, a monografia da discente Lupita Amorim. Às 14 horas do dia 16 de dezembro de 2022, reuniram-se no auditório do CHS as professoras doutora Cândida Soares da Costa e doutora Jaqueline Gomes Jesus e o doutor Carlos Eduardo Amaral de Paiva, presidente da banca, para apreciação do trabalho de conclusão de curso da discente Lupita Amorim Novaes Silva, com o título Trajetórias Acadêmicas de Estudantes Cotistas, Negras e Negros LGBTs na UFMT, Implicações, Resistências e Desafios. Abertos os trabalhos pelo orientador que presidiu a sessão, a discente apresentou a monografia de sua autoria. Seguiram-se as audições das membras da banca examinadora e os comentários da discente. Em seguida, a banca se reuniu e decidiu pela aprovação da discente com a nota 10. E a indicação que o trabalho seja ajustado e publicado em formato de livro ou artigos com desdobramentos da pesquisa. Muito obrigado. Parabéns, Lupita. Agora, não sou mais o seu orientador, agora somos colegas de trabalho. Agora, colegas, de publicação. Convida para eu preciso. Seja generoso. Sim. Novamente, obrigada, professor Carlos Eduardo, professora Cândida, professora Jaqueline também, que vai ver essa gravação depois. Eu estou muito feliz de estar aqui. É o resultado do processo de lutas, né? Da minha avó Maria, da minha mãe Rosângela, do meu pai Júnior, da minha bisavó Domingas. E quero agradecer a todos os meus amigos e amigas, colegas, integrantes do Coletivo Negro, do NEPRE, as pessoas que estão aqui junto comigo, o Conselho de Políticas Formativas. São muitas pessoas para agradecer, mas principalmente gostaria de agradecer a cada um e cada uma que está aqui, né, que estão contribuindo nos registros, que contribuíram comigo na organização desse espaço, nesse aparelho metodológico que a gente fez aqui para ter a presença da professora Jaqueline. Eu estou muito feliz. Enquanto uma poeta, eu digo que eu realmente estou sem palavras agora e gostaria de deixar registrado que espaços como esses, né, na universidade são importantes para humanizar os nossos corpos, nossas vivências. Eu perdi a conta de quantas pessoas me convidaram ao longo da minha trajetória na universidade para participar das pesquisas delas, né, e em nenhum momento elas me agradeciam depois, quando elas tiravam o 10 delas, falando da minha vivência, e eu não me sentia representada por aquilo. Então, a minha pesquisa vem muito desse lugar de trazer os nossos corpos enquanto protagonistas, enquanto agentes, pessoas que pensam. E... Oi, Gisele? Ah, tá. Não, e aí nesse movimento mesmo, né, gente? Eu tenho 24 anos, com certeza as estatísticas que são colocadas para as pessoas como eu, elas são combatidas em coletivo com vocês, né? Então, nós juntas estamos combatendo essas estatísticas e desenvolvendo outras oportunidades de espaço para nós, pessoas negras e LGBTs. E eu tinha preparado o discurso, mas aí eu fui me desenvolvendo aqui e eu estou falando de fato o que eu estou sentindo no meu coração. Não tem como não agradecer a minha avó Maria e a minha mãe Rosângela, porque são elas que constroem, né,
constrói junto comigo essa conquista que hoje é celebrada aqui com todas vocês, né? Elas que pavimentaram esse caminho para que eu estivesse aqui, fizeram escolhas muito difíceis, né? Mas que foram escolhas que hoje elas podem ver os resultados, e eu agradeço muito, sempre, 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 dizer que eu vou levar isso em todos os espaços que eu for, e que não tem como fazer isso sem amigos e sem amigas, né? São muitas as pessoas aqui para agradecer, eu estou, enfim, tentando lembrar o nome de todo mundo, mas realmente não está vindo na minha cabeça. Oi? Oi, José. Vai abrir um espaço também para falar? Então, né, como nós, pessoas pretas, fazemos tudo diferente, né, vamos abrir o espaço também para fala, né, de algumas pessoas importantes que estão aqui. Assinar, tá claro, com certeza. Coletivo Negro, universitário da UFMT. A gente felicita a Lupita por esse momento, por essa aprovação, e que ela siga aí os caminhos que ela deseja trilhar. Ai, obrigada, gatas, é babado. Assumi o Coletivo Negro em 2020 e desde lá, assim, foram muitos aprendizados. Eu ainda estou me entendendo, né, enquanto uma liderança, estar nos espaços de representação, né, estar falando pelas pessoas, é uma coisa muito séria, né, então, mas eu também tenho tentado levar a leveza de estar nesses lugares, né, então agradeço também ao Espaço do Coletivo Negro, as pessoas incríveis que a gente tem realmente transformado essa universidade. E aí até tá falando com a lista, quando as pessoas colocam o nome do Google, né, Coletivo Negro, aparece a gente lá, né, então isso é muito bacana, assim, para nossa trajetória. E aí abro espaço também aqui para umas falas como representar um conselho de conexão formativa, o Vinícius ou o José. Ou os dois também, né?